Olá, estudante! Eu sou a professora Manuele, professora de História, e hoje a gente vai fazer alguns exercícios, vamos responder algumas questões do Enem sobre a Primeira República. Como a gente sabe que é um período bem grande, que tem várias nuances, vários aspectos para entender, a melhor forma de exercitar o nosso conhecimento é fazendo a resolução de questões. Vamos lá, então, entender um pouquinho da Primeira República através de questões do Enem. Questão, então, do ano de 2018, questão 76 da prova amarela, que diz o seguinte: Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais, pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e a depositavam na urna, depois de assinar a autêntica. Os que recusavam tinham seus nomes assintosamente anotados. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Pessoal, nesse pequeno trecho aqui, a gente já analisa uma das principais características da República Oligárquica, ou seja, da Primeira República, que foi basicamente o voto aberto. Como era que funcionava, então, o voto na época da Primeira República? Era um voto aberto em voz alta. Basicamente, o cidadão ia até o local de votação e falava ou colocava no papel ali quem ele iria votar. Só que o que acontecia muitas vezes, principalmente em locais mais no interior do Brasil, é que algumas pessoas, os chamados coronéis, controlavam o voto dessa população. Aí, nesse pequeno trecho da questão, fala justamente dos capangas do Senhor que foram para frente do local de votação para entregar papéis nas quais essas pessoas deveriam votar. Então, eles escolhiam em quem a população deveria votar. Então, uma das principais características da Primeira República foi o processo de eleição fraudulento, que se dava principalmente por conta desse voto ser aberto. Aí, vamos entender o que a questão vai pedir para a gente a partir dessa análise. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Qual é o aspecto, então, que a gente analisa a partir desse pequeno trecho? Letra A. A identificação forçada de homens analfabetos. Em algum momento foi falado no texto que eles estavam identificando os homens analfabetos? Lembrando que nessa época os analfabetos não poderiam votar, tá? Letra B. Monitoramento legal dos pleitos legislativos. Esse monitoramento ele não é legal, uma vez que a gente está falando de capangas que estavam com armas na cintura em um local de votação, então não tem como ser legal. Letra C. Repressão explícita ao exercício de direito. D. Propaganda direcionada à população do campo. Não é propaganda, é mais como se fosse uma imposição, porque eles não estão tentando fazer com que a pessoa vote, eles estão impondo o voto àquela pessoa. E a letra E, cerceamento policial dos operários sindicalizados. Em um momento no texto é citado esses operários. Dessa forma, a gente entende, então, que o que está acontecendo, o que resume todo esse processo fraudulento da eleição durante a Primeira República, é uma repressão explícita ao exercício de direito. Então, qual é o direito que a população tem aqui? O direito ao voto. Só que como esse voto ele é aberto, você não tem nenhum controle fiscal e esses coronéis que mandam nesses determinados locais de votação, a gente tem, então, uma repressão a esse direito, que é uma das características da Primeira República. Então, você viu que, entendendo a característica, você analisa a questão e consegue respondê-la corretamente. Vamos para mais uma? Questão 81 da prova amarela do Enem 2020. Chamando o repórter de cidadão, em 1904, o preto acapoeirado justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando, é bom a negrada mostrar que sabe morrer como homem. Para ele, a vacinação em si não era importante, embora não admitisse de modo algum deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, Rio de Janeiro, e a República que não foi. Esse pequeno trecho retirado desse livro do José Murilo de Carvalho está falando aqui sobre um relato da população a partir
de 1904, no governo do Rodrigues Alves, que foi o momento na qual nós chamamos de revolta da vacina. Ele está falando que ele não aceita, né, esse cidadão está falando que não aceita a repressão do Estado. E vamos ver o que a questão quer, então. A referida revolta no texto, você já vê que fala em vacinação, você vê que ele fala em 1904, você já associa que a gente está falando da revolta da vacina. A referida revolta, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no início da República, caracterizou-se por ser uma. Aí você tem que lembrar nesse momento quais são as características, como eu falei lá na aula anterior, dessa revolta da vacina. Foi a letra A, agitação iniciada pelos médicos. Os médicos estavam agitando a população, por isso que eles se revoltaram. B, atitude de resistência dos populares. C, estratégia elaborada pelos operários. Não, em nenhum momento é citado os operários, fala cidadão como um todo. E letra D, tática de sobrevivência dos imigrantes. Ou letra E, ação de insurgência dos comerciantes. Então, analisando, né, entendendo o contexto da revolta da vacina, junto com esse pequeno trecho do José Moreira de Carvalho, a gente chega a uma característica importante desse período, que foi a forte resistência dos populares. A população não estava satisfeita com a forma na qual foi implementada a vacinação no Rio de Janeiro em 1904, então eles resistiram. Então, essa é a característica. É só você, se você for por associação, e claro, lembrando das características do período, você consegue associar a revolta da vacina à resistência dos populares. Vamos para mais uma questão? Questão 86 da prova amarela do Enem 2018. Diz o seguinte: os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Aí, em 1910, a Revolta dos Marinheiros, uma saga negra. Nesse momento, você entende o que é que o texto está falando, porque ele não fala diretamente que foi a Revolta da Chibata, mas ele traz alguns termos, como marinheiros, marujada, chibata e aqui embaixo, Revolta dos Marinheiros. Então, você já entende que está falando dessa revolta durante a Primeira República. Vamos ver, então, o que a questão quer sobre a Revolta da Chibata. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo. Basicamente, a questão quer saber por que os marinheiros se revoltaram. Aí, nesse momento, você vai puxar lá na memória, nos seus estudos, o que foi que desencadeou essa revolta no Brasil, principalmente relacionado a esses marinheiros. Foi a letra A, o engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas? Não foi. B, insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores? Também não. C, rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. D, sublevação das classes populares, sublevação é revolta, revolução, das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório, ou é manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial? Aí você lembra, o que foi a Revolta da Chibata? Foi basicamente uma revolta que começa com os marinheiros justamente porque eles sofriam castigos físicos, por isso o nome Revolta da Chibata. Sofriam castigos físicos porque os marinheiros de baixa patente eram, em sua maioria, negros. Por serem negros, eles acabavam sendo tratados da mesma forma em que eles eram tratados lá no período em que a escravidão estava ainda em legalidade. Então, aqui a gente entende o seguinte, que a característica é a letra E, a manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Está falando em palavras mais difíceis, mas está dizendo o seguinte, a mentalidade dos oficiais continua sendo aquela mentalidade associada à escravidão, por isso que eles tratavam os marinheiros dessa forma, com os castigos físicos constantes. Então, a revolta acontece justamente por causa disso. Se revoltam e lá no texto eles falam que conseguem, sim, o fim desses castigos físicos. Tá? Então, para você responder essa questão, era só você entender o que era a revolta da Chibata e, principalmente, o que os marinheiros queriam. Ok? Então, você percebe que as questões do Enem sobre a Primeira República, elas vão tratar principalmente da política,
da economia e das revoltas sociais, né? Porque várias revoltas eclodiram justamente nesse período. Certo? Então, quando você for estudar, resolva mais questões referente a esses temas e esses aspectos da Primeira República para você conseguir se dar bem. Aqui foram alguns exemplos, mas continue estudando para se aprimorar cada vez mais. Até a próxima aula.